Capítulo 27, exercício 42. A figura P2742 mostra um bastão fino de comprimento L com carga quezão. A. Obtenha a expressão para a intensidade do campo elétrico sobre o eixo do bastão a uma distância r do centro do mesmo. B. Verifique se a expressão obtida no item anterior tem o comportamento esperado para r muito maior que r. Calcule E em R igual a 3 cm, L igual a 5 cm e Q igual a 3 nanocoulombs. Bom, primeiro vamos fazer uma correção importante aqui. Aqui no problema, no livro, está R muito maior que R. Na verdade, ele quis dizer muito maior que L, que é o comprimento da barra. Não faz sentido isso, né? Então, esse comportamento é esperado para R muito maior do que o comprimento da barra. Quer dizer, esse ponto P longe, né? Como é que ficaria esse comportamento? Bom, esse problema a gente resolve da seguinte forma. A gente pega e divide a barra em pequenos pedacinhos. Certo? Esses pedacinhos têm comprimento, vamos chamar de dx. Onde o nosso x, ele vem do centro da barra, a gente estabelece o nosso eixo de coordenadas y para cima e x nessa direção, certo? Onde o zero do x é aqui, a distância r do ponto. E a gente pega e diz o seguinte, olha, do eixo de coordenadas até a carguinha, né, o pedaço que eu escolhi, tem distância x, e ele tem tamanho dx. Bom, ele tem tamanho dx, que é um tamanho infinitesimal, então eu posso considerar essa carga que está aqui, essa divisão, como uma carga pontual. Se eu posso considerar como uma carga pontual, eu digo o seguinte, eu conheço o campo elétrico. O campo elétrico é o campo elétrico coulombiano, já com a carga pontual, é K vezes o tamanho da carga, já que ele é infinitesimal, a carga é dq, certo? Isso é dq, dividido pela distância entre a carga e o ponto. Quem é a distância entre a carga e o ponto? É r menos x ao quadrado. Certo? Então, r menos x ao quadrado é a distância entre a carga e o ponto. Bom, o que ele quer? Ele quer calcule o campo elétrico. O que a gente tem que fazer? Somar os campos elétricos de todos os pedacinhos da barra, certo? E eu vou ter o campo elétrico total da barra. Bom, e um detalhe, o nosso campo elétrico aqui é DE. Como a barra é positiva, nosso campo elétrico é repulsivo, isso é, o nosso campo elétrico DE é nesse sentido, desse jeito. Bom, para cada diferente carga, né, para as diferentes cargas, o x é diferente. Então, nossa variável aqui é o x. O que a gente precisa fazer? Relacionar dq com x. Como é que a gente relaciona? A gente diz que a carga dq é igual a densidade de carga, a quantidade de carga por unidade de comprimento, vezes dx. Só que a quantidade de carga por unidade de comprimento, que é o lambda, ele não é dado no problema. O que ele dá é a carga total e o comprimento total. Como a distribuição é homogênea, então vai ficar a carga total pelo comprimento total vezes dx. Esse então é o nosso dq. Então eu sei a relação agora entre dq e dx, e x, né, e a variável x. Então o nosso dE vai ser, no caso, K, Qzão sobre L, certo? dx sobre R menos x ao quadrado. Certo? Bom, a soma de todos os campos elétricos, certo? A soma de todos os campos elétricos é esta soma aqui, porque K, Qzão e L são constantes, certo? Limite de integração. No caso, o nosso referencial está no centro. X igual a zero é no centro, certo? Então ele vai ser x é positivo para um lado e negativo para o outro. Então a soma de todos os pedaços desse ponto mais extremo à esquerda até o ponto mais extremo à direita, né? A soma de todos os pedaços vai dar de menos L sobre 2, que é a posição desse ponto aqui, até mais
L sobre 2, que é a posição desse ponto aqui. De um ao outro a gente soma todas as pequenas carguinhas de menos L sobre 2 até mais L sobre 2. Certo? Bom, então vamos lá. Como é que fica? Isso fica, a expressão fica kq sobre L, que são as constantes, vezes essa integral aqui, a primitiva dela é 1 sobre R menos x. Certo? 1 sobre R menos x de menos L sobre 2 a mais L sobre 2. Dessa forma, o nosso campo elétrico total vai ser da esquerda para a direita, certo? Né? Da barra para o infinito, já que a carga é positiva, e o seu módulo vai ficar kq sobre L, vezes a primitiva aplicada em L sobre 2, 1 sobre R menos L sobre 2, menos a primitiva aplicada em menos L sobre 2, então fica 1 sobre R mais L sobre 2. Bom, fazendo essa soma da fração, embaixo fica o produto R menos L sobre 2 vezes R mais L sobre 2, isso dá R ao quadrado menos L sobre 2 ao quadrado. Em cima vai ficar R mais L sobre 2 menos R mais L sobre 2. Então o R corta e o L sobre 2 soma com L sobre 2 em cima da L. E fica então essa expressão. O L no caso vai cortar com L, desse jeito, e o nosso campo elétrico fica da forma kq sobre R ao quadrado menos L sobre 2 ao quadrado. Essa então é a expressão de como o campo elétrico varia a uma distância R do centro da barra ao longo da sua linha, certo? Num ponto P qualquer a uma distância R. É claro, o R tem que ser maior do que L sobre 2. Vamos pelo item B. Como é que ficaria então se a gente fizesse R muito maior do que L? Se a gente fizer R muito maior do que L, o R ao quadrado fica muito maior do que L ao quadrado. Esse termo aqui então tende a zero, e você vai ter uma expressão da forma o campo elétrico igual a K Q sobre R ao quadrado no item B, certo? Isso significa o quê? Que ele cai com o quadrado da distância. Na verdade, o campo elétrico coulombiano. O campo elétrico coulombiano significa que eu estou enxergando essa barra como se fosse uma carga pontual. Na verdade, a definição de carga pontual é bem essa, né? Na prática, a carga pontual significa que a gente está enxergando a distribuição de carga de tão longe que a gente não define nem a forma dela, está lá na verdade como se fosse um ponto. Então, esse resultado do item B significa que quando o R está muito longe, eu enxergo a barra como uma carga pontual, isso é caindo com um R ao quadrado, do mesmo jeito que a expressão de Coulomb, né? Então, a expressão obtida é esperado, claro, com qualquer distribuição finita de carga. Se eu enxergar ela de muito longe, eu vou enxergar ela como uma carga pontual. É isso.